inumeráveis sistemas solares que constituem parte do universo manifestado são expressões dessa realidade última, formando cada sistema solar uma unidade independente e, contudo, continuando suas raízes na realidade sempre manifestada. Então, o universo manifestado, ele continua com as suas raízes no imanifestado. A Cabala nos fala de uma árvore, a árvore de Zefirot, que tem as suas raízes no céu e as suas folhas na terra. Isso representa essa origem de tudo, a raiz de tudo continua no imanifestado. E por isso se diz que Deus é onipresente, porque no seu aspecto imanifestado, ele permanece mesmo durante a manifestação. Todo o sistema solar é um mecanismo perfeitamente organizado, que além de governado pelas leis imutáveis da natureza, é também a manifestação da inteligência transcendente chamada Deus ou Logos. O Sol físico e os planetas a ele ligados são a parte mais externa ou mais densa do sistema solar, havendo diversos mundos invisíveis compostos de matéria progressivamente mais fina, interpenetrando o mundo físico. O sistema solar completo, com seus planetas visíveis e invisíveis, é um vasto teatro da evolução, onde a vida, em seus vários estágios e inúmeras formas, está evoluindo para uma perfeição cada vez maior. Então, na verdade, o processo nosso de evolução, o processo nosso de sair da dor para a felicidade, sair do falso para o verdadeiro, é um processo inserido dentro de um processo de evolução cósmica, onde o sistema solar é o teatro dessa evolução. Ou seja, nós somos células de um organismo que está evoluindo. Como células, temos que fazer a nossa parte, mas não podemos esquecermos que fazemos parte de um organismo muito maior, de um teatro muito maior do que a nossa visão alcança ver. Todo esse estupendo processo tem lugar de acordo com um plano definido, presente na consciência divina, controlado e guiado por várias hierarquias de seres em diferentes estágios de evolução. Há um plano. E o conhecimento desse plano e das leis que regem esse plano fazem toda a diferença no nosso processo de crescimento. Nós poderíamos dar um exemplo bem simples. A vida é como um rio. Um rio com a sua correnteza, com seus pedregulhos. E nós vamos no nosso processo de crescimento nesse rio. Se nós conhecermos bem as leis da vida, as leis desse rio, nós podemos aprender a nadar com a correnteza e não contra ela. Nós podemos saber onde estão os pedregulhos para não nos machucarmos tanto. Na verdade, dentro desse plano divino, o arbítrio nosso é total. Nós podemos fazer a nossa caminhada mais rápida e mais feliz, ou podemos fazer a nossa caminhada bem mais sofrida e bem mais lenta. E conhecer as leis que regem esse rio é fundamental nesse processo. Faz diferença para nós se nós vivemos bem ou se nós vivemos mal? Com certeza. Então, é preferível que nós vivamos de uma forma inteligente. E esse viver de uma forma inteligente implica em conhecer o funcionamento desse universo.
A evolução da humanidade em nossa Terra é guiada por uma hierarquia oculta, composta de seres humanos perfeitos, que desenvolveram em si poderes e faculdades que não podemos conceber no estágio onde nos encontramos. Eles estão em constante e íntimo contato entre si com os acontecimentos do mundo e guiam-nos segundo o plano divino com extrema habilidade e sabedoria. Essa afirmação é bem lógica, não? Se nós pensamos que seres como o Mestre Jesus, como o Senhor Buda, como Maomé, como Krishna e como tantos outros grandes seres que passaram por essa etapa, chegaram ao ápice da evolução humana, o que eles estão fazendo? Eles estão unidos, tentando guiar a humanidade, tentando ajudar a humanidade. Eles são seres perfeitos. E, na verdade, nós não podemos ser ajudados por esses seres perfeitos, a não ser que nós nos abramos para essa influência. Por quê? Porque eles respeitam completamente o nosso livre-arbítrio. Então, somos nós que temos que nos abrir para a influência dessa grande hierarquia oculta. Porque se nós quisermos ser infelizes e batermos com as cabeças em todas as pedras que estiverem à nossa frente, é completo arbítrio nosso fazê-lo. Então, nesse sentido, há todo um processo de transformação de nós mesmos para que nós possamos usufruir da bênção desses grandes seres. Nós podemos dar exemplos até bem corriqueiros. Quando nós entramos numa igreja, existe uma atmosfera ali dentro, não é? Existe uma energia ali dentro, existe uma egrégora ali dentro, existe uma bênção ali dentro. Mas se nós entramos na igreja, mortos de raiva, gritando e xingando a humanidade, tem bênção que possa nos atingir? Nós nos fechamos completamente para uma influência que pode ser elevadora. Da mesma forma, se nós entramos num bar, não falando mal dos bares, mas a energia do bar é completamente diferente da energia da igreja, não é? Então, nós podemos, com o nosso livre-arbítrio, abrir portas para que seres muito maiores do que nós nos abençoem. Porque esses seres, na verdade, eles estão abençoando a humanidade o tempo todo. Nós é que não percebemos essas bênçãos, porque vivemos no nosso inferninho pessoal. Então, transformarmos a nós mesmos implica em sair do nosso inferninho pessoal e poder receber essa bênção que está aí, a todo momento, a todo instante, talvez mais forte em lugares como igrejas, em lugares de oração, em lugares de meditação, etc. Mas essa bênção, ela não é direcionada a nós, ela é direcionada à humanidade como um todo. Só que a nossa portinha de poder receber essa influência, nós a fechamos ou abrimos.
E se nós não sabemos como manter essa portinha sempre aberta, é porque nós precisamos transformarmos a nós mesmos. A vida evolui passo a passo através dos reinos mineral, vegetal, animal e humano. A evolução continua mesmo depois de ter sido atingida a perfeição no estágio humano. Os seres humanos, divinos em essência, contêm em si todas as qualidades e todos os poderes que associamos à divindade, mas em estado germinal, em estado latente, como uma semente. O desenvolvimento gradual desses poderes e qualidades acarreta uma perfeição e uma expansão da consciência sempre crescentes, sem limites. Quer dizer, o Buda sempre dizia, vós sois Buda. Buda quer dizer o desperto. A semente do despertar está dentro de nós. Nós temos a natureza de Buda dentro de nós. Só que a natureza dentro de Buda dentro de nós está num estado latente, está dormindo. Precisa acordar, precisa ser desperta, para que nós possamos ser despertos como Siddhartha Gautama, o Buda de nossa época. O desenvolvimento dessas qualidades e poderes latentes é efetuado através do processo de reencarnação, a alma encarnando vezes e mais vezes em diferentes países, em diferentes circunstâncias, para adquirir experiências de todas as espécies, despendendo em seguida períodos de descanso nos planos superfísicos para assimilá-las. Então, através de um processo de dias e noites, de vidas e mortes, vidas e mortes, vidas e mortes, nós empreendemos o nosso crescimento espiritual. Não somente o físico, mas também todos os outros aspectos da vida humana são governados por leis naturais, operando em suas respectivas esferas. Essa lei oniabarcante de causa e efeito, geralmente conhecida como karma, torna o homem senhor de seu destino e criador de sua felicidade ou de sua miséria. Assim como nos reinos vegetal e animal, a evolução das formas pode ser acelerada pela utilização das leis biológicas, também a evolução do homem pode ser muito acelerada pela aplicação das leis mentais e espirituais que operam em seus respectivos planos. Vejam, todo o processo de transformação de si mesmo, todo o processo de autocultura se baseia nessa possibilidade. As leis funcionam, mas elas, através de um processo específico, podem ser aceleradas. Se nós pensamos no desenvolvimento humano como um jardim, ou como a plantação de árvores, por exemplo, se nós plantamos uma árvore e a deixamos simplesmente com a natureza, em 10 anos ela pode ter chegado a 2 metros. Se nós, utilizando as mesmas leis da natureza, adubamos a terra, revolvemos a terra, damos os nutrientes necessários, damos a quantidade de água necessária, nós arrancamos as ervas daninhas que tiram os nutrientes da planta que nós queremos. Se nós cuidamos essa planta, em 2 anos, está do tamanho que ela estaria com 10 sem nenhum cuidado. Por quê? Porque nós nos tornamos deuses? Não, porque nós conhecemos um pouco das leis que operam no crescimento das árvores. Então, baseado no conhecimento das próprias leis, nós podemos acelerar
esse crescimento. Mas com as leis da natureza. Evidentemente que nós não vamos puxar a plantinha e dizer, cresce, porque ela não vai crescer assim, ela vai crescer segundo a natureza. Então, da mesma forma, o nosso desenvolvimento físico, emocional, mental, espiritual, conhecendo as leis da natureza, nós podemos acelerar muito esse processo e encurtar muitos enganos, muitos sofrimentos desnecessários.